A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador e internauta, estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 18 de março. Você, logo mais dentro de instantes, estará ouvindo a segunda parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso tempo. E da letra à palavra, outra vez, o reverendo Jeremias e o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre revitalização da igreja. Você vai ficar agora com Sala de Prosa. Sala de prosa, gente boa! Pense numa coisa boa. Bom, pelo menos nós dois achamos, né, mestre? A conversa aqui nos bastidores é melhor do que todo menino. Ó, conosco hoje, atenção, chama todo mundo. A conversa é revitalização da igreja. Fica conosco, hein? Vai quebrar. Ô, mestre. E aí? Olha, eu sou pastor da manutenção. A nossa igreja é o seguinte, nem perde membro, nem ganha membro, mas ela tá uma bênção. Com a palavra, o mestre Hernandes. Você apertou sem me abraçar agora. É, menino. Bom, essa ideia da fidelidade estéril. Fidelidade o quê, mestre? Estéril. Menino do céu. É complicado. Isso aqui tá parecendo o João Baldo. A igreja é um organismo vivo. Vivo! E por isso precisa crescer. Tem que crescer. Se a igreja não está crescendo, ela está doente. E é preciso diagnosticar a doença e é preciso tratar a doença. Porque doença que não é tratada, ela se agrava. Ô, mestre, tem muita gente que fala assim, a igreja que cresce em número... Não é saudável. Não é saudável, nós estamos apurando a qualidade. Nós tínhamos 150 membros, agora nós temos 70 e nós vamos apurar a qualidade. Só sustância também. Nós vamos apurar a qualidade. Se falarmos isso, nós temos que admitir que a igreja de Jerusalém não era saudável, que a igreja de Antioquia não era saudável, que a igreja de Éfeso não era saudável, que as igrejas que fizeram missões mundo afora não eram saudáveis. As igrejas que estão morrendo é que são saudáveis? É uma contradição. Vamos ajudar a virar o jogo. Vamos. Então vamos parar e orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a igreja é tua. É. A igreja e a igreja local onde teu servo está, esse membro está, essa mulher, esse jovem, é um microcosmo do corpo de Cristo. Oh Deus. Nós oramos agora para que, mesmo nós falando com leveza e alegria, queremos servir ao Senhor. Amém. Para encorajar os irmãos. Amém. Que tu és vivo. Amém. A experimentar novos tempos da tua parte. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sugestões, mestre? Primeiramente, não se conformar. Eu acho que o grande problema é quando o líder ele se conforma, acha que é assim mesmo, que tá bom desse jeito, que se também não receber ninguém, também está pregando com fidelidade. Está mantendo a história da igreja. As vitórias do passado não servem para hoje. Hoje é dia de novas vitórias. Precisa ter uma visão mais ampla, porque às vezes a pessoa está sacralizando a forma. O que você não pode mudar uma vírgula é o conteúdo do evangelho. É isso aí. Não pode, isso não pode, nem pensar. Agora a forma tem que mudar, porque os métodos mudam. Os Nós estamos mudam. aqui no outro método. Deixa eu falar contigo, membro da igreja. Você não critica, não. Deixa eu falar contigo, pastorzão. Louvado seja Deus por sua vida que tem vindo até aqui. Mas quando a gente lê a Bíblia, há muito mais de Deus. Há muito. Nós lemos um dia desse, conversando aqui, Deus falando com Josué, sexagenário. Foi assim que você falou? Foi. Sexagenário. Ser forte e corajoso. Vão para cima. Ó Deus falando com Josué. Vão para cima, Josué. Eu vou te entregar isso. O líder precisa pedir a Deus estratégia, ele precisa ter visão, porque o líder que dá o tom para onde a igreja vai.
de trabalho, de dinamismo, de operosidade, de um culto vivo. Culto vivo. Porque eu tive recentemente num local e o culto estava tão apático, parecia que era uma coisa mecânica, sem entusiasmo, sem alegria, sem vibração. Os elementos do culto não se mudam, é pregação, é leitura da Bíblia, é oração, é oferta, entrega dos dízimos, sacramentos e tal, mas com vida, com entusiasmo, com brilho nos olhos. Precisa gente disso. Boa, deixa eu falar contigo. Tem muita gente que diz assim, mestre, minha igreja não quer orar. O que você acha disso? Para orar tem que estar vivo. Então tem que ter vida, tem que ter sede de Deus, porque sem sede de Deus não se ora. Então deixa eu dar uma dica para você. Você está orando pelo seu pastor? Você aí que fala que sua igreja está fria, você está orando pelos irmãos? Meu pastor, meu presbítero, vocês estão orando pela igreja? Porque sem oração não rompe não, hein, mestre? Não rompe não. Sem fervor não rompe, sem pregação cheia do óleo do Espírito de Deus, na dependência do Espírito, não vai também. E deixa eu falar contigo, pregação, você não pode lembrar que você é o mestre Hernandes pregando lá, menino. Pregação para valer é quando Deus mistura as palavras dele com a palavra do pregador. Não é eloquência, é Deus. É isso aí. É isso aí. Outra coisa importante, sabe, Jeremias, nessa questão da revitalização, a gente ter humildade de aprender com os outros. Gostei dessa aí. Humildade de aprender com os outros. Você tem que parar de criticar, essa igreja é grande, isso aí não é igreja. Aprende alguma coisa. E para aprender tem que pesquisar, tem né, que pesquisar, tem que olhar. Falei, onde a coisa está acontecendo? A igreja está crescendo. O que estão fazendo lá? Por que está crescendo? O que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? Que metas estão usando? Viagens internacionais para pesquisar isso. Exatamente. Atravessamos o Atlântico, fomos para o outro lado do mundo. Ô, gente, nós somos a Coreia, mas também mandei espião lá em Belo Horizonte. O que está acontecendo com aquela igreja? É uma igreja em Belo Horizonte. Você conheceu o bispo Carlos Damasceno? Sim. Num bairro que igreja nenhuma dá certo. Está explodindo. Sabe o que eu fiz? Vamos lá perguntar ao homem o que é isso. Isso aí. Agora, por exemplo, eu já disse aqui num dos nossos programas, aqui em São Paulo, uma igreja que mais do que duplicou no ano da pandemia. O líder falou, agora é hora, é oportunidade, a crise é oportunidade, vamos trabalhar mais, vamos nos envolver mais, vamos contactar mais gente, vamos abrir todos os canais de comunicação que a gente puder. Ô, gente boa, olhe as igrejas da sua denominação, você que é presbiteriano, com todo o seu cabedal, tem que dar uma olhadinha na igreja de Pinheiros, tem que dar uma olhadinha. Tem que dar uma olhadinha naquelas igrejas que estão rompendo, há igrejas que estão em pequenas cidades, que estão rompendo paradigmas. Olha a igreja de sua denominação, olha os outros colegas, olha igrejas de outra denominação. Pede a Deus graça. Eu estava lendo hoje, mestre, provérbio dizendo assim, a sabedoria está na rua gritando, ei, ei, ei. Só abrir os olhos e observar. Quando Paulo passou em Atenas, é um outro contexto, mas me chama a atenção. Ele diz, passando e observando os objetos do vosso culto. Às vezes a gente passa e não olha, ou às vezes passa e critica, mas passa e não observa. Por que os irmãos estão crescendo? Porque bater em quem está crescendo, só por bater, pode trazer uma compensação até de consciência para nós, mas não vai resolver o nosso problema. 5 conselhos finais, você dá um, eu dou outro. Um para a liderança, eu dou um para a liderança, você dá um para a liderança, eu dou um. Depois eu peço para quem mais. A primeira coisa é, você líder precisa buscar a face de Deus. O seu coração precisa estar voltado para Deus. Em oração, em meditação da palavra, em busca da presença de Deus. Segundo, irmão, leia mais sua Bíblia. Gasta tempo com sua Bíblia. Gasta pelo menos 1 hora lendo sua Bíblia, orando e falando com Deus. Deus, o Senhor me pôs aqui, faz isso aqui romper. Segunda coisa, para a igreja. Segundo, ame a cidade onde vocês estão. Conheça a cidade onde vocês estão. Peça a Deus uma estratégia para alcançar a cidade onde vocês estão. Terceiro, apoie a sua igreja. Em vez de criticar a sua igreja, em vez de dizer, antes de querer sair dessa igreja,
Apoie sua igreja. Você está orando por ela, está contribuindo, está participando, está levando seus filhos. Apoie sua igreja. Um conselho para diretoria de igreja. Ou não, você fala, quando você respira fundo assim, tem que sair. Eu acho que está na hora de você olhar o que você faz e colocar paixão no que você faz. Por exemplo, a questão do culto, a liturgia do culto. Precisa ser viva. A pessoa que entrou, é vibração, é entusiasmo, é brilho nos olhos, é fogo no coração, é luz na cabeça. Esse culto precisa impactar as pessoas. Então não pode ser aquela coisa morna, quase morrendo, devagar. Vai dar sono nas pessoas. Então, isso é importante. Deixa eu dar uma dicasinha aqui sobre o culto, irmão. Faça boas transições no culto. Há algumas igrejas, é do jeito dela. Vamos orar com o doutor fulano de tal. Primeiro dá o título, irmão. Segundo, o irmão faz o desfile. Vamos orar com o doutor. Ele sai lá do fundo da igreja. Faça transições suaves. Vamos cantar com o coral. Quando tiver aproximando o instante do coral, o coral já está lá na frente. Não ter perda de tempo, né? Perda de tempo. Não quebra. Tem que ser dinâmico o culto. Outra coisa, essa equipe de louvor, aí se você tem equipe de louvor, não ficar pregando. Quem vai pregar é outro. Vocês vão adorar. Fazer um discursozinho antes de cada música mata completamente o momento de culto e adoração. Uma palavra de diretoria de igreja, conselho, junta. Vocês precisam ter um plano de ação. Às vezes a igreja deixa a coisa levar, sem plano, sem planejamento, sem ação, sem atividade dinâmica para a igreja. Então acho que é hora da diretoria da igreja sentar e dizer o que nós queremos, onde nós queremos chegar, como é que nós vamos fazer. Como é que nós vamos juntar esse povo? Deixa eu falar uma coisa que é quase um absurdo para alguns. A igreja local é tanto uma organização quanto um organismo. Busque uma consultoria, vá num congresso, chame alguém para conversar, visite uma igreja, peça para conversar com o pastor titular, com a equipe pastoral. Olha, você só não tem, disse o Senhor Jesus, porque não bate na porta. Ninguém vai me dar tempo, vai. E uma palavra sobre evangelismo. A minha palavra que eu queria fechar, pastor, é o seguinte: planos são os nossos. A gente pode botar a lenha no altar, mas só Deus pode mandar o fogo. Então, é preciso pedir que Deus aqueça o coração. Porque não é questão de plano, de botar no papel coisa bonita. A gente precisa botar no papel coisa bonita, ter planos, ter sonhos, ter programa, mas a gente precisa da unção do Espírito Santo de Deus. A coisa vai caminhar. A unção do Espírito Santo de Deus e a igreja evangelizar, irmão. A igreja nunca está presa dentro de quatro paredes. A boca dos crentes que está amarrada. Porque todo mundo está todo dia no quintal missionário. Sua família, seus vizinhos, sua escola, sua empresa. Vamos orar e pedir a Deus para fazer a igreja avançar. Amém? Ora por nós, meu santo. Oro. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estamos empolgados. Amém. Com o evangelho da ressurreição, da cruz e da ressurreição. Estamos empolgados. Amém. Porque o Senhor Jesus está vivo. Estamos empolgados, Senhor, porque o Senhor nos fez participar da igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Amém. Estamos empolgados porque o Senhor disse que as ovelhas tuas ouvirão a sua voz. Amém. Senhor, então nos empurre, nos leve para testemunhar o Evangelho. Amém. E para viver a vida cristã no poder do Espírito Santo. Amém. Compadece de nós, oramos pelos nossos amigos, colegas, companheiros de jornada, pastores, presbíteros, e te agradecemos pelos membros maravilhosos da nossa igreja, desde as crianças até os anciãos. Senhor, nesse final de ano, leva-nos a uma nova estação. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Sala de prosa, hein, mestre? É bênção. Oferecimento. E luz para o caminho e... Menino. É aqui, ali, acolá. 8ª Igreja Presbiteriana. Belo Horizonte, irmão. Precisa ir lá. Se você for a Belo Horizonte, vá à 8ª. Estou lá, hein? Estamos lá, te esperando. Luz para o Caminho é uma organização que você precisa orar por ela. Por quê, mestre? Porque a Luz para o Caminho é uma agência missionária que tem produzido conteúdo
que tem ultrapassado as fronteiras da nossa nação, mundo afora. Então, seria uma bênção você orar por nós. Luz para o Caminho é uma companheira da igreja local, impulsionando a igreja ao progresso. Já pegamos agora no fim do ano, você tem o Cada Dia Natal. É isso, mestre? Cada Dia Natal. Estamos em plena campanha, no Cada Dia Natal. Nós já pegamos o Cada Dia Natal e distribuímos no nosso bairro, casas por casas, vizinhança da igreja. Uma maneira de dizer aos vizinhos, nós olhamos para vocês. Nós nos importamos com vocês. Nós amamos vocês. Texto maravilhoso. Encomende para a sua igreja. Como é que ele faz, mestre? É só ligar aqui para a LPC, 1937413000, ou entrar no nosso site www.lpc.org.br. Estamos aqui à sua disposição. Esse ano, Deus ainda fará grandes coisas. Aleluia. Avance. Um abraço, gente boa. Tchau, gente. Olha, irmãos, nesse versículo 7, é como se Deus estivesse dizendo: vocês já observaram que tudo que eu falei aos seus ancestrais, aos seus pais, desde os dias dos vossos pais, está tudo escrito aí. Vocês têm a palavra, vocês não têm desculpa de errarem, vocês não têm desculpa de dizerem que deixaram de cumprir, ou de obedecer, ou de observar a minha palavra por desconhecimento. Vocês conhecem, os senhores sacerdotes, os senhores membros do corpo da igreja, no caso seria Israel, vocês sabem de tudo, vocês não são pessoas desinformadas. Na última semana que eu falei sobre esse assunto aqui, nós até ilustramos um motorista que esteja conduzindo o seu automóvel. Ele tem que estar habilitado, ele tem que estar com a carteira de habilitação, e para ele tirar a carteira de habilitação, ele tem que conhecer todos os sinais de trânsito. Ele está mais do que obrigado a saber todos os sinais. Para que serve? Proibido estacionamento, se tem uma estrada que tem aquelas duas faixas amarelas duplas, não ultrapassar e assim por diante. Ele está com tudo aqui, ele aprendeu, ele estudou. Era o mesmo caso aqui. Deus estava dizendo: desde os vossos pais, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Parece até uma ironia. É como se Deus estivesse dizendo: vocês pensam que vocês acham, julgam que eu sou tão esquecido, que não leve isso em consideração, não lembre a vocês? Eu, Senhor, não mudo, ele disse anteriormente. E ele está dizendo: vocês desprezaram este compromisso para com a minha casa. Repito, vocês desprezaram esse compromisso para com a minha casa, deixaram de manter a minha casa. Minha casa está precisando de receber o sustento para que ela seja mantida. Voltem e tornem-se para mim. Arrependei-vos desse vosso pecado, porque era um pecado que eles estavam cometendo nessa área de infidelidade quanto a manter e sustentar a obra de Deus. Meus irmãos, Deus não suporta a falsidade para com Ele. Vocês já prestaram atenção, quando alguém não fala a verdade com a gente, como a gente fica triste? Como a gente fica assim, sentido, né? Mas meu Deus, eu não esperava isso de fulana, ou de cicrano, ou de beltrano, mas ele faltou com a verdade, ele mentiu para mim. Ele faltou com a verdade. Você fica chateado quando você sente que alguém tentou lhe enganar. E Deus? Como é que fica? Deus não suporta a falsidade. Para Ele, meus irmãos, a hipocrisia, a demagogia é abominável. Ele abomina. Ele não suporta a falsidade.
Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, o Senhor diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, a gente tem que ver uma coisa aqui: nós estamos servindo ao Deus vivo, não é um Deus com D minúsculo, é o Deus vivo, é o Senhor soberano, é o Senhor que criou os céus e a terra, é o Senhor que criou a mim e a você conforme a sua imagem e semelhança, e Ele espera que nós lhe correspondamos como servos fiéis. Era muita ousadia do povo, meus irmãos, indagar: em que havemos de tornar? Porque Deus disse: tornai-vos para mim. Em que havemos de tornar para ti, Senhor? Como se Deus não tivesse mostrando claramente para eles o quanto eles haviam falhado com Ele. Por isso que no verso 8 ele diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Todo crente conhece essa passagem. Não tem crente que não conheça essa passagem. E tem muitos até que acham chato, ou até nem se sentem bem quando alguém comenta ou faz alguma menção desse texto. Muitos conhecem essa passagem de cor, na ponta da língua. Não obstante ser o versículo mais conhecido do livro do profeta Malaquias, é o mais desobedecido. Apesar de ser o mais conhecido, é o mais desobedecido, é o mais negligenciado. Meus irmãos, será que nós estamos tendo o mesmo comportamento do povo no Antigo Testamento? Quando sonegamos, quando fechamos a mão, fechamos o bolso e fechamos o nosso coração para não contribuirmos para manter a obra de Deus? Será que nós não estamos incorrendo no mesmíssimo erro? Eu acredito, irmãos, que se Malaquias estivesse hoje vivo, em carne e osso, o discurso dele não era diferente, seria o mesmo. Não se escandalize com o que eu vou dizer não, viu? Não pense que é só os crentes, membros de igreja, que só negam o dízimo do Senhor. Tem muitos pastores, que estão tendo o mesmo comportamento daqueles sacerdotes. O dízimo, meus irmãos, é a 10ª parte de tudo que Deus nos dá. Eu já realizei um estudo aqui na igreja, no final vou falar sobre apenas os tópicos, sobre as 5 mordomias. Irmãos, a gente nasce nu e a gente morre nu. Nós não trazemos nada para esse mundo e nem levamos nada desse mundo, fica tudo aqui. Agora preste atenção, desde que a gente nasce até o último dia da nossa existência, tudo que você tem, tudo que você possui, é Deus que lhe dá. Nós não temos nada, sabe o que é nada? Nada é nada. Então, de tudo que Deus nos dá, de tudo, Ele pede para provar a nossa submissão, a nossa obediência a Ele, apenas o percentual de 10%, que é o dízimo. Ele pede. Outra coisa, Deus não precisa de um centavo. Ele não precisa de dinheiro para fazer a sua obra, ou executar as suas obras, a sua vontade. Ele simplesmente, como dono do ouro e da prata, está testando a minha e a sua fidelidade. Somente isso. Para ver até onde você é submisso a Ele e faz a sua vontade. Por exemplo, quando Deus pediu a Abraão que desse o seu filho
Isaac oferecesse lá no Monte Moriá, foi simplesmente para saber, de mostrar a Abraão, se ele estava mais interessado, se para ele era mais importante fazer a vontade de Deus, do que, por amor ao seu filho, não obedecê-lo e não sacrificá-lo. Foi somente isso. Tanto é que quando ele levantou o cutelo para sacrificar o menino, o Senhor mandou um anjo dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Somente isso. Deus testa, Ele prova a nossa subserviência, a nossa submissão, a nossa obediência à sua palavra. Então o dízimo é apenas a 10ª parte de tudo que Deus nos dá. Ele pede apenas para testar, para provar a minha fé, a minha submissão a Ele. 90% Ele deixa com a gente. Ele disse: agora me devolva 10%. Outra coisa, nunca diga eu vou pagar o dízimo do Senhor. Eu vou devolver o que é de Deus. E aqui no versículo que nós lemos, no versículo 8, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos era para manter a obra de Deus, como até hoje ainda é. E as ofertas era o que Deus recomendava. O melhor do sacrifício do animal era o peito e a coxa de todos os carneiros. O peito e a coxa era como se fosse aquela carne que a gente compra na feira, colchão. O peito e a coxa era para o sacerdote alimentar-se. Era o alimento dos sacerdotes. Se você observar isso, você vai encontrar essa recomendação lá no livro de Êxodo capítulo 29, versículos 27 e 28. Os dízimos eram as porções para ser realizado, manter a obra de Deus. E o melhor dos carneiros, peito e a coxa, eram para os sacerdotes. E o povo estava roubando a Deus, porque não estava entregando dízimo para manter a casa de Deus, e nem muito menos trazendo o que deveria ser oferecido para os sacerdotes se manterem. Então eles estavam roubando e sonegando o que era para ser devolvido ao Senhor. Isso, meus irmãos, ainda hoje se repete em nossos dias. E Deus faz uma pergunta retórica. Essa pergunta, meus irmãos, funciona como uma acusação. Vocês perguntam: roubará o homem a Deus? Ou enganará o homem a Deus? Vocês perguntam: em que te roubamos? Eles próprios estavam se sentindo acusados diante do que Deus estava mostrando para eles claramente. Meus irmãos, a obra de Deus e o ministério do culto a Deus, que prestamos a Deus, sempre foi estabelecido e mantido pelo próprio Deus através dos dízimos, que não é meu, é dele. Ele apenas pede que nós lhe devolvamos para que seja aplicado na sua obra, para que seja revertido na sua obra. Quando Jesus iniciou seu ministério com 12 apóstolos, Ele escolheu um para que fosse o quê? Para que fosse o quê? Jesus, quando escolheu 12 apóstolos, Ele designou um para ser tesoureiro. Tesoureiro. E ainda assim mesmo, o cara lá na frente passou a mão, né? Que ele era ladrão. E certamente ele teve que se haver com Deus diante daquela atitude desleal, desonesta, usando, quando aquela mulher trouxe aquele vaso de nardo puro, de alabastro de nardo puro, o vaso de alabastro de nardo puro para colocar sobre os pés de Jesus. Naquele momento ele disse: isso é um desperdício,
Poder-se pegar esse dinheiro e se distribuir com os pobres. Jesus repreendeu e disse: os pobres sempre tendes convosco. Citou inclusive o que está escrito lá no livro de Deuteronômio: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Esta mulher fez uma ação que, onde for pregado este evangelho, nunca deixará de ser feita essa citação ou essa referência, lembrando o ato de amor, de gratidão dessa mulher. E diz lá o texto que ele disse isso porque era ladrão. Ele não estava se compadecendo com os pobres, não, era pensando em botar o dinheiro no bolso, como muitos líderes hoje em nossos dias. Essa palavra é dura, irmão, mas a gente tem que dizer. A gente tem que dizer, não podemos ficar calados. Pois bem, diante desse fato, o Senhor estava mostrando ao povo que eles estavam tendo o mesmo comportamento, não só o povo, mas os próprios sacerdotes. Há muitos crentes que não gostam de ouvir uma palavra como essa que estamos trazendo hoje à noite. Muitos que estão em casa talvez estejam até: pastor, por que não falou que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo? O senhor está falando sobre um assunto, está na Bíblia, isso aqui é Bíblia. E como igreja nós não podemos ficar calados, porque a obra de Deus sofre muitas vezes. Nós muitas vezes deixamos de sair de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, por falta dessa desatenção, por falta desse cuidado que o povo de Deus muitas vezes tem para com a obra e para com a casa de Deus. É com muita dificuldade agora, com muita dificuldade, que a nossa igreja está chegando a plantar uma igreja no México, projeto transcultural. É com muita dificuldade, porque o povo de Deus muitas vezes não tem essa visão de reino. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês sabem, porque muitos crentes gostam de ouvir falar sobre o dízimo? Sabem por quê? Eu estava preparando esse estudo e Deus falou no meu coração. Eu vou dizer por quê. Porque reconhecem que estão em falta com Deus, e porque vai mexer no bolso dele, e vai mexer também no bolso dos seus corações, que estão fechados com cadeado. Louvamos a Deus por tudo que ouvimos. Estaremos juntos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Se quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você é o nosso convidado de honra. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.